O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história é mestra da vida. É um ditado latino antigo. Mestra porque nos ensina muitas coisas. Do passado devemos tirar grandes lições para a nossa vida. O passado é rico em experiências nossas e dos demais, para que nós façamos uma releitura, mas à luz de critérios que nos identificam. Estudar história é um desafio. Escolher a faculdade é outro. E aprender história com determinados professores é um desafio enorme, quando o aluno tem fé e o professor não a tem. Mas é uma tristeza a história vista, analisada, sob prismas, sob perspectivas que não são as mais felizes, as mais ajustadas, as mais acertadas. A nossa perspectiva de visão de história deve ser uma perspectiva de fé, sem ignorar as nossas fragilidades e as dos demais, e as fragilidades da igreja também. Na perspectiva de Deus, é o tema da homilia desse domingo. A história aparece nas 4 leituras que nós acabamos de ouvir. Na primeira, uma cena comovente. Moisés, hebreu, ameaçado de morte, colocado numa cesta untada com betume, foi salvo das águas pela filha do faraó. Foi amamentado pela sua mãe biológica.
sem que a filha do faraó soubesse. Cresceu no ambiente da corte. Num determinado momento descobriu ser hebreu. Sensibilizado com o sofrimento de um hebreu, matou o soldado egípcio que machucava e maltratava aquele hebreu. O faraó soube disso e procurava matá-lo. Ele fugiu para as montanhas de Madian. Lá conheceu Jetro, aquele que viria a ser o seu sogro. Moisés se casou com a filha de Jetro. Jetro pediu que ele fosse apacentar as ovelhas. E ele chegou ao monte Horebe. E lá uma experiência, a sarça ardente, um pé de espinheiro, por assim dizer, que queimava, mas não se consumia. Eu vou chegar perto para perceber o que está acontecendo. Que espetáculo extraordinário é esse? Eu quero ver porque a sarça não se consome. Deus então diz, é o primeiro diálogo entre Deus e Moisés. Moisés, Moisés, aqui estou, responde. Moisés, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Reparem a primeira vez que Deus se identifica a Moisés, em que termos? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Abraão é pai de Isaac, é avô de Jacó. Jacó é filho de Isaac. Eu sou Deus dos antepassados de vocês. Eu sou Deus dos ancestrais seus. Eu sou Deus desse povo a qual você pertence. Eu sou um Deus que atua nessa história, que está inserido nessa história, que é o protagonista da história. Diferentemente dos deuses pagãos, que eram imaginações dos egípcios, dos gregos, dos sumérios, dos acádios, dos romanos, o Deus dos judeus é o Deus da história. É o Deus que faz a história, o Deus que protagoniza os acontecimentos do homem, que está inserido, diretamente envolvido nos acontecimentos da história. Não é o Deus que fica no Olimpo, lá escondido na sua corte, não muito preocupado com a nossa história. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E um Deus sensibilizado com a nossa situação. Eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores, conheço os seus sofrimentos, desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e esperançosa, uma terra que corre leite e mel. É o Deus das promessas. Estamos aqui 400 anos, pelo menos, depois de Abraão, a quem esse mesmo Deus se dirigiu pela primeira vez. Deixa a tua terra, tua casa, tua parentela e vai para onde eu te indicar. Eu farei de ti o pai de uma grande nação. Eu te darei uma terra. Isso em 1800 a.C. Aqui estamos em 1200 mais ou menos. Seguramente 600 anos, talvez menos, entre Abraão, para quem Deus prometeu a terra, e agora Moisés. Eu irei aos filhos de Israel, eu lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas e se eles perguntarem qual é o seu nome? Esse capítulo 3 do livro do Êxodo para nós é importantíssimo, porque pela primeira vez Deus pronuncia o seu nome, que não é Jeová, como dizem certas denominações protestantes. Jeová não existe, existe Javé ou Yahvé. Jeová é uma invenção posterior, 1000 anos depois de Cristo. Os judeus, para preservar a santidade do nome de Deus, que em hebraico é Javé, na verdade a língua hebraica não tem vogais, por isso é um tetragrama, seria mais ou menos o
Y, um H, um W e um H. Yahvé. Os judeus não pronunciam esse nome porque é um nome santo. O que eles fizeram então? Eles chamavam Deus por outros nomes. Elohim, Deus dos exércitos, e também Adonai, que significa meu Senhor. Adonai, reparem bem as vogais de Adonai. Também pronuncia-se Edonai, E-O-A. Pegaram as vogais de Adonai ou Edonai e inseriram no tetragrama nas consoantes Y, H, W, H. E aí surgiu Jeová ou Jeová. Mas isso foi 1000 anos depois de Cristo. Isso foi invenção dos judeus, não dos protestantes. Por isso, quem conhece um pouco a língua hebraica nunca pronuncia o nome de Deus, que está em Êxodo 3, versículo 15, de Jeová, mas de Javé. Qual é o seu nome? Que devo responder? Diz Deus a Moisés: eu sou aquele que sou. Uma definição que não é metafísica, que não é filosófica, é antes de tudo existencial. Deus não revela o seu nome revelando: eu sou aquele que sou. Os exegetas, os intérpretes da Bíblia, veem nessa afirmação de Deus um significado, antes de tudo, histórico e existencial. Eu sou aquele que está na vida de vocês. Eu sou aquele que vai se manifestar para vocês. Eu sou uma constância na vida de vocês. Eu sou uma presença inequívoca na história de vocês. Reparem que bonito. E continua: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, enviou-me a vós. O Deus da história, o Deus presente na vida, nos dramas, nas experiências de vocês, o Deus dos antepassados. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o autor diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. É muito bonito. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. A propósito, espero que ainda esteja bem clara na mente de vocês a explicação da liturgia do domingo passado, cujo evangelho foi a transfiguração. Jesus se transfigurou entre Moisés e Elias, símbolos respectivamente da lei e dos profetas. Eles falavam com Jesus acerca da sua morte. É, portanto, o cumprimento das profecias. O Deus da história da antiga aliança é o mesmo Deus da história da nova aliança. É o Deus de sempre. Isso para nós, amados, é de uma importância tremenda. Conclusão da primeira leitura: aquele que operou maravilhas no passado é o mesmo e não muda. Se eu estou duvidando no presente do seu amor, da sua bondade, da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua providência, por favor, olhe um pouquinho para o seu passado, faça uma retrospectiva e veja as provas concludentes da presença dele na sua vida. Quem foi que lhe concedeu tais graças? Quem foi que solucionou tais problemas? Quem foi o responsável por aquele milagre? Quem estava por detrás daquela graça que você recebeu? Acha mesmo que foi o seu esforço? Pensa mesmo que foram determinadas pessoas? Julga você que aquelas grandes dádivas que você recebeu, ele não teve participação? Acha mesmo você que foi fruto do acaso? Ora, por favor, me poupe, me economize. Uma visão de fé não faz mal. Olhe para a sua história e veja o dedo de Deus, os traços, a presença inquestionável do Deus amável, o responsável por tantas dádivas na sua vida. O apóstolo Paulo, na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, nos mostra qual deve ser a visão, a óptica, o prisma para nós analisarmos os eventos passados. Aqui ele faz uma leitura cristológica dos acontecimentos do Antigo Testamento. Crave os seus olhos no jornalzinho. Irmãos,
Eu não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ele aqui está se referindo à saída do povo hebreu do cativeiro do Egito para a terra prometida. O que foi que aconteceu na saída? O povo saiu guiado por Moisés. Os soldados do faraó, a mando deste, partiram para o encalço do povo. O faraó estava muito dolorido, acabara de perder o seu filho primogênito, como aliás todos os egípcios, todos os primogênitos morreram naquela noite. Então, numa hora, acho que o faraó surtou, acordou e disse: não vou deixá-los partir. Só que eles já tinham partido, com o consentimento dele, aliás. O que foi que Deus fez para impedir que os soldados do faraó chegassem perto do povo? De dia, ele colocou uma nuvem, certamente uma tempestade do deserto, enfim, ali no delta do Sinai. Quem pega o mapa do Egito, o Sinai hoje pertence ao Egito, já pertenceu a Israel, a famosa Guerra dos 6 Dias, enfim, mas depois foi devolvido para o Egito. Pois bem, constantemente basta ter um ventozinho e a areia levanta e se cria aquela nuvem. Pois bem, Deus colocou de dia uma nuvem entre os israelitas, os hebreus e os egípcios, e à noite uma coluna de fogo, até que eles chegaram ali na península do Sinai, no Mar Vermelho. Moisés, por ordem de Deus, tocou com o cajado as águas se abriram e o povo passou a pé enxuto. Os soldados do faraó, quando tentaram fazer isso, o mar se fechou e eles morreram afogados. Bem, agora reparem que bonito, no versículo 2, a leitura que São Paulo faz desses acontecimentos. Ele enxerga em tudo isso símbolos de Cristo, sinais de Cristo. Em outras palavras, isso representava Cristo. Isso é tipologia de Jesus. Isso já é um sinal daquilo que vai acontecer no futuro, ou que, no caso de São Paulo, que está acontecendo agora. É a representação de Cristo, é a imagem de Cristo. Versículo 2: todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. A nuvem, símbolo do Espírito Santo. Lembra do domingo passado? Uma nuvem cobriu Pedro, Tiago e João quando Jesus se transfigurou entre Moisés e Elias. Por favor, para entender bem a homilia de um domingo, é preciso ter em mente as homilias dos domingos anteriores. Por isso, gravem na memória o evangelho do domingo anterior para compreender o evangelho do domingo seguinte. Pois bem, a nuvem, símbolo do Espírito, as águas do Mar Vermelho, símbolo do batismo. Jesus entrou nas águas do Jordão, de onde, saindo, viu o Espírito, e todos contemplaram o Espírito repousar sobre Jesus em forma de pomba. Evangelho do primeiro domingo do tempo comum. Assim que terminamos o tempo do Natal. Tudo se encaixa, tudo é simbolismo, tudo é tipologia que aponta para Cristo. Que maravilha! Em todos os acontecimentos da nossa vida, nós devemos enxergar os traços de Jesus, o dedo de Jesus, a intervenção de Jesus, a bondade de Jesus, ainda que sob a forma de advertência, de privação de nossa parte. Até quando Deus não nos concede as coisas, não agrada-nos quando nega aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pedimos. Salmo 145, versículo 9: ele ampara o órfão e a viúva, mas entrava o caminho dos pecadores. Quem tem fé, olha para trás, e diante daquela grande dificuldade, e diante daquele percalço, daquele empecilho, na fé, ele diz: eu não sei se quem não permitiu que aquilo acontecesse foi Deus, ou foi uma outra realidade, mas se foi Deus, eu rendo graças a Deus. Já vos disse aqui o exemplo do marido hoje extremamente feliz no matrimônio, com uma esposa que é uma princesa, repleta de virtudes, uma mulher de fé, uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, que não é lá das mais bonitas, não é nenhuma Juliana Paz, nem nenhuma Angelina Jolie, mas é a sua princesa.
E ele, determinado dia, analisando a sua adolescência, cheio de vaidade, com aqueles critérios bem infantis e juvenis e adolescentes, quando só aceitava namorar com a mais bonita do pedaço, com a mais bela do Distrito Federal, até que certo dia descobriu que estava sendo traído com 6 ou 7 de uma vez, e rejeitado, coitado, caiu em depressão. Hoje, se ele lançar um olhar de fé, ele vai enxergar o dedo de Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque eu descobri em tempo que estava sendo traído. Foste tu que me permitiste descobrir, quando ainda havia tempo, que era hora de saltar dessa vaca que estava furada. Foi graças à tua intervenção, por meio daquela pessoa que me advertiu. Toma cuidado, sai desta, tu estás sendo traído. Não, a decisão de namorar com ela foi minha, mas a generosidade de me advertir da burrada que eu fiz foi de Jesus. Louvado sejas tu, Jesus, porque colocaste na minha vida tal pessoa, e graças a essa experiência frustrada, eu redimensionei os meus critérios de mulher ideal, de mulher bonita, de mulher virtuosa, e tu colocaste não a mais bonita fisicamente, mas a mais virtuosa, que me completa, que me realiza. Um pequeno exemplo para mostrar como também nos acontecimentos trágicos da vida nós devemos tirar lições. Mas São Paulo, na primeira leitura de hoje, fala não da experiência trágica dele, também não exclui isso, por favor. Ele aqui vai recordar a desobediência de alguns no deserto e pede que nós tiremos lições disto. Reparem, todos comeram do mesmo alimento espiritual. O maná que eles comeram é símbolo da Eucaristia, é símbolo da Palavra de Deus. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Moisés tocou na rocha, em Massa e Meriba, e saiu a água e saciou a sede do povo. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede. Tenho sede, disse Jesus à samaritana. Se você soubesse quem é que está diante de você, eu daria de beber a você uma água que saciaria você para sempre. Senhor, dá-me sempre desta água para que eu não venha mais aqui. É a leitura que São Paulo está fazendo, a leitura espiritual de todos os acontecimentos do Antigo Testamento. E nisso ele enxerga sinais, vestígios, prefigurações da presença de Jesus na vida do povo. E reparem, continua o texto: no entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Agora, é de extrema importância que a gente, quando em vez, nunca perca de vista as grandes tragédias que aconteceram com determinadas pessoas e que, por causa dos seus pecados, elas acabaram experimentando o inferno aqui na terra. Dores tremendas, aflições terríveis. É muito importante a gente não perder de vista isto, para tirarmos lições para nós, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos. Esses fatos, reparem o versículo 6, aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. É de extrema importância que a gente não perca de vista a tragédia, a desgraça alheia, não para nos alegrarmos, mas para que isso fique impregnado no nosso coração. Sabe por quê? O último versículo da segunda leitura de hoje nos mostra: quem julga está de pé, tome cuidado para não cair. Parece que a humanidade constantemente se esquece disto. Parece que o inimigo tem uma força tremenda para mostrar que o que aconteceu com o outro não vai acontecer com você. Aquilo já está esquecido, está adormecido. Aquilo foi com ele que foi um tolo, que foi um ingênuo, mas com você não vai acontecer. E constantemente a gente percebe pessoas se prejudicando, se estragando. Não é por motivos novos, são coisas repetidas.
Os lares experimentam a ruína, seja por causa só dela, ou por causa só dele, ou por causa de ambos. Mas as causas da ruína do matrimônio são muito parecidas. As causas do insucesso dos negócios, por causa não de incompetência, mas de ilegalidade, mas de coisas escusas, de coisas imorais, os motivos são os mesmos. A ruína também dentro da igreja de determinados sacerdotes. Recentemente nós vimos, foi chocante, um vídeo divulgado na internet, o irmão sacerdote cometendo uma fraqueza tremenda, fraqueza que não é novidade na igreja. Também entre nós é preciso que esta palavra de novo seja recordada. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. Por isso a melhor leitura deveria ser esta: o matrimônio de fulano ruiu, acabou, eles estão experimentando um grande sofrimento. Meu Deus, que não aconteça isto conosco. Como nós necessitamos de oração, de diálogo, de compreensão, de reconciliação, para superarmos as nossas dificuldades. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. Isto diante da desgraça alheia. A desgraça alheia, as leituras que nós acabamos de ouvir, tem o seu valor, tem o seu lugar na nossa vida, não para nos alegrarmos, repito insistentemente, mas para que não percamos de vista a frase de São Paulo: esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. A história também é o tema do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus permite que algumas pessoas tragam notícias para ele. Não vamos chamar de fofoqueiros nem fuxiqueiros. Faz parte da nossa história, que foi que apareceu, qual é a manchete daquele jornal, qual é o grande destaque daquele site, daquela revista. Faz parte. Nós temos que estar, desculpe a expressão, antenados, plugados. E essa é uma das finalidades. O cristão, já dizia um grande pregador, é aquele que tem a Bíblia numa mão e o jornal na outra, porque ele tem que estar sempre atualizado sobre aquilo que está acontecendo no mundo. Mas não é apenas ler notícias, ouvir notícias, assistir notícias, mas saber tirar conclusões de tudo o que está acontecendo no mundo. Alguns foram levar notícias a Jesus. E são duas notícias. A primeira: galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Outra tragédia: 18 pessoas morreram porque a torre de Siloé, que ficava na parte sudoeste de Jerusalém, uma torre, uma cidadela, na parte, digamos assim, militar, era uma espécie de torre, no ângulo dos muros de um quartel, ainda se vê uma torre onde fica lá um vigia, um soldado guardando. Em Jerusalém era uma torre gigantesca, não se sabe por qual motivo, se por terremoto ou por incompetência do arquiteto, enfim, a torre caiu e mataram 18 pessoas. Normalmente, quando tragédias acontecem, sempre vêm as interpretações. Houve quem dissesse que o furacão Katrina ceifou muitas vidas por causa do pecado de fulano e de Beltrano. Isso não se pode afirmar. Houve quem dissesse que fulano morreu porque foi castigado por Deus, porque tal tragédia se abateu naquela família, porque foi a ira de Deus, Deus que se vingou, Deus que fulminou. Alto lá. É preciso que nós tenhamos muita prudência, muita cautela, sem conhecimento de causa, não afirmemos precipitadamente que a causa está exclusivamente em Deus, ou partiu de Deus aquela tragédia. Por favor, afirmar isto é dizer que os homens não têm absolutamente nada a ver com a tragédia. Há fenômenos que têm iniciativa humana, que são causados, são agravados pelo próprio homem ou por demais pessoas. É um mistério a realização de determinadas tragédias. Isso mexe conosco, mas infantilmente atribuir todas as tragédias da humanidade a Deus, como se ele fosse o culpado, o responsável, isso não se faz. Pois simplesmente dizer que
Deus está purificando tais pessoas, é que partiu de Deus, ou o pior, em determinados velórios, é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que ninguém morra. E também não é essa a hora de aprofundar as causas de determinadas tragédias na nossa vida. Mas reparem qual é a leitura que Jesus faz dessas duas tragédias. A primeira, houve uma rebelião, não se sabe se entre os anos 35 ou 36, daqueles que, segundo os estudiosos, seriam os zelotas. Os zelotas eram um grupo, digamos assim, armado, revolucionário, que não aceitava de forma alguma a invasão romana. Eles queriam expulsar os romanos pela força das armas. Certamente Herodes, sabendo disso, tomou a decisão de massacrá-los dentro do templo, misturando seu sangue com os sangue dos sacrifícios que eles ofereciam. Pois bem, agora a leitura de Jesus. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Há determinados pecadores, Jesus diz nas entrelinhas, que não sofrem necessariamente nesta vida. Há determinados pecadores que passam a vida inteira e não são processados, não são punidos, não são condenados, não são multados. Calma, alto lá. Os critérios de Deus são outros. A justiça dele ultrapassa a justiça dos homens, porque o tempo dele é eterno. Deus não está obrigado a agir até o dia da nossa morte, ou até o dia da morte de tal pessoa. Alto lá. Os critérios de Deus são outros. Continua. Eu vos digo que não. Eles que morreram não eram mais pecadores do que os outros que ficaram. Mas se vocês não se converterem, irão morrer do mesmo modo. Jesus está mais preocupado conosco do que intencionado em explicar as razões das tragédias cujas causas nós desconhecemos. É como se ele dissesse: leia o acontecimento, contemple, assista a reportagem. O que me interessa, e eu não estou aqui, nem vou aparecer na TV, nem vou dizer para você o porquê daquele fenômeno. E por que tanta gente confunde? Por que tanto desempregado? Por que isso? Para de fazer essas perguntas bobas diante de Deus. Nem também faça diante de Dom José: eu sou uma mera criatura. Jesus não está interessado em responder a isto. Jesus está interessado em você, no que pode acontecer com você daqui em diante. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Tire a seguinte lição: o tempo daquela pessoa passou, morreu sem nem saber, morreu, coitada, num acidente tremendo. Eu posso ser o próximo. E quando eu partir, como vou me apresentar diante de Deus? Como vai estar minha alma quando eu me apresentar diante do Senhor? Essa é a questão. Isso é o que é mais importante. Jesus não é nenhum sociólogo, nenhum antropólogo que vai nos explicar a partir da Bíblia ou a partir de Dom José as causas estruturais, o porquê de tais fenômenos, etc. Vejam-nos, leia e interpretem tudo isso. Deus falando: o seu tempo está chegando, prepare-se para a prestação de contas. Em breve você será chamado. Quando? Não vou lhe dizer. Esteja preparado desde agora. Vigiai e orai, pois o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensais. E o segundo episódio, para concluirmos a homilia: e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus é o melhor intérprete da história. Jesus nem nos diz o porquê de determinadas tragédias, e faz bem. E faz bem porque, para quem tem predisposição contra Deus, nada que venha dele lhe convence. É aquele velho ditado, lembrem: para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Para quem crê, nenhuma delas é necessária. Porque eu já creio, não preciso de explicação. Eu creio, eu entrego meu coração a Jesus. A pequena parábola que ele cita como corolário desses dois
versão é que é curiosa. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Esse homem é símbolo do Pai. Em João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Então esse homem que plantou a vinha é símbolo de Deus Pai. A vinha é a casa de Israel no Antigo Testamento, é a igreja no Novo Testamento. Foi procurar figos, os frutos. Deus nos quer convertidos. O fruto da conversão são as boas obras no Espírito Santo. Então disse ao vinhateiro, o vinhateiro que cuida da vinha é o agricultor, é Jesus. Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Por que ela está inutilizando a terra? Aqui Deus, como que faz às vezes daqueles que dizem: por que fulano tão ruim ainda está vivo? Por que Beltrano, que faz tanta maldade, ainda está aqui na terra e pessoas tão boas partem? Por que esse infeliz precisa ficar ainda atanazando a vida da gente? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, tu a cortarás. Ou seja, os tratos culturais. Vamos mais uma vez fazer uma tentativa. Vamos mexer na terra, vamos colocar adubo. É a graça de Deus que nos sustenta nesta vida por pura paciência, por pura compaixão. Vocês lembram qual foi o refrão do salmo de hoje? O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor me deixou mais uma vez ainda vivo nesta terra, até esse exato momento, porque Ele tem paciência comigo, porque Ele quer me dar tempo suficiente para eu me converter. Da mesma forma para você. A história acabou a homilia. Eu peço a você que não desperdice aquilo que Deus falou nesta homilia. Leve para casa no seu coração essa palavra e saiba sempre contemplar a história, mas na ótica de Deus, e tirar lições para a sua vida. Se não se converter, vai acontecer com você do mesmo modo. Jesus, muito obrigado pela história. Jesus, o Deus presente na nossa história. Jesus, presente já no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ajuda-nos a viver a nossa história e a construí-la na certeza de que estás presente. Porque como agiste no passado, ages hoje e agirás sempre. E na minha história, dá-me a graça de me preparar desde já para o derradeiro instante da minha história, quando me apresentarei diante de Ti para receber a paga dos meus atos, a recompensa por tudo aquilo que eu fiz nesta vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.